Oi pessoal, olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, no dia de hoje. E hoje eu resolvi conversar com todos vocês a respeito de um tema que as pessoas me perguntam muito, que é um tema assim, vamos dizer, muito popular, que é o que é o nosso mentor espiritual e o que a gente pode fazer para entrar em contato com esse mentor espiritual, né? É justamente o que a gente vai falar agora nesse vídeo. Bom, em primeiro lugar, o nosso mentor é o nosso guia, né? É o nosso orientador. É um espírito que foi designado por Deus para que nos acompanhasse durante todo o nosso período aqui na matéria, né? É um espírito que nos quer bem, né? É um espírito que está com a gente nos bons e nos maus momentos, principalmente nos maus momentos, né? E ele vai nos dando instruções, ele vai nos passando mensagens, né? Ele vai nos dando força também para a gente enfrentar determinadas provas da nossa vida. E ele é tal como um pai é em relação ao filho, né? Ele é o nosso cuidador, né? Aquele que vai nos conduzindo, aquele que vai nos orientando, aquele que vai soprando as instruções mais importantes para a gente, né? Ao longo da nossa caminhada no mundo material. O mesmo amor que um pai tem pelo filho, o mentor também pode ter pelo seu protegido, né? Aqui a gente deve entender essa proteção não como o impedimento de vivenciar determinadas provas, né? Mas sim uma proteção relacionada a aquele encarnado não deixar de ter a orientação necessária que ele precisa para poder cruzar justamente essas provas da vida, né? As provas mais difíceis da vida, as adversidades, as dificuldades, né? As privações, as carências, tudo aquilo que seja necessário do encarnado passar. O mentor ele está sempre do nosso lado, nos orientando, nos insuflando aquela energia positiva, tentando nos conduzir para o melhor caminho, né? Nos dando força nos momentos de maior fraqueza, nos dando instrução e fé nos momentos de maior dúvida, né? E ele age tal como se fosse uma luz no nosso caminho. É muito importante entender que o mentor ele não vai tirar a pessoa das provações que ela precisa passar durante a vida dela. O mentor ele não vai libertar a pessoa das principais dificuldades, porque ele sabe, e Deus assim determinou, que aquela pessoa precisa atravessar determinadas adversidades, precisa viver certas experiências. São justamente essas experiências que vão fazer o encarnado evoluir, né? Então o mentor, mesmo que ele, nem se ele quisesse, né, mesmo que fosse da vontade dele, ele não poderia retirar uma pessoa daquela prova que ela está destinada a passar durante a vida dela. Por exemplo, uma pessoa está passando por problemas financeiros muito graves, né? Então, essa pessoa pede para o seu mentor para que ela ganhe mais dinheiro, para que aquela crise financeira acabe. O mentor ele não pode fazer isso, ele não pode ajudar aquela pessoa a ganhar mais dinheiro, a não ser que esse ganhar mais dinheiro esteja no destino daquela pessoa, esteja na programação de vida dela. Mas se não tiver, o mentor não pode ajudar aquela pessoa a ganhar mais dinheiro, a acabar com aquela crise financeira. Porque aquela crise financeira, aquelas privações, aquela falta, é justamente aquilo que vai impulsionar a evolução do encarnado. Então, se o mentor ajudar essa pessoa a ganhar dinheiro, ele estaria atrapalhando a evolução daquele encarnado, estaria impedindo, de alguma forma, o desenvolvimento daquela alma no plano da matéria. E o que a gente pode, então, pedir para os nossos mentores? A gente pode pedir basicamente duas coisas. Primeira, como eu já disse, a orientação, né? A gente pode pedir em momentos que a gente fica em dúvida de como agir, de que a gente não sabe o que pensar, né? De que uma coisa parece ser maior do que a nossa compreensão. A gente pode pedir justamente uma orientação, uma compreensão em relação àquilo, né? A gente pode pedir um esclarecimento por parte do mentor,
sobre que caminho a gente deve seguir, o que a gente deve fazer, o que a gente deve pensar, e uma mensagem para que a gente possa fazer uma síntese de tudo o que está acontecendo com a gente. Então, nesse sentido de orientação, nós podemos pedir sim uma ajuda dos nossos mentores. A segunda coisa que nós podemos pedir para os nossos mentores, o segundo pedido que a gente pode fazer, é força e energia para a gente poder atravessar as tribulações da vida, né? Então, a gente está naquele momento sentindo muita fraqueza, que a gente está deprimido, desanimado, né? Que a gente não tem aquele estímulo para seguir em frente, para conseguir tocar a nossa vida. Nesse momento, a gente pode pedir força para o nosso mentor, né? A gente pode pedir uma energia, né? A gente pode pedir aquele alento, aquele ânimo, né? Que nos faz levantar quando a gente está caído no chão. Aquele ânimo nos faz levantar para que a gente possa conseguir seguir em frente, né? Então, basicamente, são essas duas coisas que nós podemos pedir para os nossos mentores. Mais do que isso, a gente pode até pedir, mas eles não podem nos conceder, porque eles só podem conceder aquilo que esteja no nosso plano de vida. Uma coisa tem que ficar bem clara também. Apesar da gente poder pedir um esclarecimento, uma orientação para o nosso mentor, o mentor ele não pode dizer para a gente o que a gente deve fazer efetivamente com relação a alguma escolha que tem a ver com as coisas do mundo, né? Então, por exemplo, a gente não deve, né, perguntar para o nosso mentor: devo fazer faculdade disso ou devo fazer faculdade daquilo, né? Devo ficar com tal pessoa ou devo terminar com essa pessoa, né? Devo vender minha casa ou devo continuar aqui na minha casa, né? Devo escolher esse emprego ou devo escolher um outro emprego, né? Essas são questões, são escolhas que cabem ao próprio encarnado decidir. Os mentores eles não podem dizer o que a gente deve fazer, né? Existe uma diferença entre uma mensagem que o mentor possa nos passar, que vai nos esclarecer alguns pontos, e de outra forma, o mentor dizer para a gente o que a gente deve fazer, né? O que a gente deve escolher. O mentor não pode dizer para a gente o que a gente deve escolher, porque isso seria uma violação do nosso livre-arbítrio. Porque se o mentor dissesse, faz isso, a gente já teria uma propensão natural a fazer aquilo que o mentor disse para a gente fazer, mesmo que a gente não julgasse que fosse o melhor para a gente, né? Então, o bom karma da escolha, da boa escolha, não recairia sobre nós, né? Não haveria nenhum mérito para a gente se a gente realizasse alguma coisa porque o mentor disse para a gente realizar. Não, o ser humano ele precisa escolher, né? Ser livre para escolher e precisa também se responsabilizar pelas suas próprias escolhas, porque é assim que a gente evolui, é assim que a gente consegue caminhar pelas veredas da matéria, né? Se a gente só seguisse as orientações no sentido de faz isso ou faz aquilo, a gente não teria nenhum mérito de ter escolhido o bom caminho, né? De ter escolhido a melhor via para a gente seguir, porque a gente teria escolhido só porque alguém disse para a gente escolher. Então os mentores eles não podem alterar as nossas escolhas, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Cabe ao próprio ser humano fazer as suas escolhas e também se responsabilizar por elas. Se a gente quiser fazer alguma pergunta para o nosso mentor, a gente também não deve perguntar coisas só por curiosidade. E também não deve perguntar nada para comprovar se eles são mentores ou não, né? A gente deve perguntar só coisas que sejam realmente importantes, que tenham a ver com a nossa vida, né? A gente não deve ficar fazendo perguntas muito teóricas, por uma mera curiosidade, né? Por exemplo, o mundo é finito ou infinito? Essa, por exemplo, é uma questão que o ser humano não pode ainda, não tem capacidade ainda para resolver, né? É algo que a nossa mente concreta não tem os recursos para solucionar essa questão. Escapa dos limites da nossa consciência. Então a gente não deve fazer nenhuma pergunta de curiosidade, né? Nenhuma pergunta também muito teórica, que não tenha assim um sentido prático na nossa vida. Todas as perguntas que a gente fizer para o nosso mentor tem que ser perguntas práticas, né? Tem que ser coisas que tenham a ver, que de preferência tenham a ver com a nossa evolução espiritual, com o nosso desenvolvimento, e não com questões relacionadas a ganhos que a gente pode ter no mundo. Até porque os mentores não podem fazer isso. Porque aquilo que a gente entende como ganho no mundo é também uma prova que a gente precisa passar. Diz, inclusive, que a prova da riqueza é mais difícil do que a prova da pobreza, né?
Então, os espíritos, quando eles estão no plano espiritual, quando eles veem a matéria, muitas vezes eles pedem a pobreza, para eles poderem avançar mais rápido. E quando eles chegam aqui no plano da matéria, eles pedem o contrário, eles pedem a riqueza, né, que vai deixar, né, que vai nos deixar numa situação assim mais confortável, mais cômoda, né, onde a gente não precisa trabalhar muito, a gente não precisa se esforçar muito, que tudo nos é dado com muita facilidade. Vamos falar, inclusive, sobre essas facilidades da vida num vídeo futuro, né? Num vídeo mais para frente. Mas, por enquanto, a gente precisa entender que os mentores eles não podem dar respostas prontas para a gente e também que a gente não deve perguntar nada relacionado a uma mera curiosidade, né, para eles. Nem perguntas assim muito teóricas, né, que procurem resolver as grandes questões da existência, porque isso os mestres espirituais não fizeram, né, e tampouco os mentores vão fazer por nós. Também não é aconselhável a gente buscar os mentores espirituais para perguntar sobre o nosso futuro, né? Porque a pergunta sobre o futuro muitas vezes tem a conotação, tem a intenção de nos proteger de determinadas provas que vão acontecer no nosso futuro. E o ser humano não pode conhecer o seu futuro, né? Na verdade, o ser humano ele quer controlar o seu futuro para ele não sofrer, para não existir nenhum imprevisto, para ele não se sentir inseguro, né, em relação à vida. Só que a vida humana é insegurança, não tem como a gente fugir disso. A gente não tem controle sobre praticamente nada nessa vida. A gente tem muito pouco controle sobre as coisas. O único controle que a gente pode ter é sobre nós mesmos. Então, o nosso futuro, né, como diz aquele ditado popular, o futuro a Deus pertence, né? Os mentores eles não podem revelar o nosso futuro, a não ser em algumas poucas situações onde é permitido revelar e onde essa revelação pode ajudar de alguma forma no nosso desenvolvimento espiritual, né? Então, a gente não deve fazer perguntas para os nossos mentores a respeito do futuro, né? Porque o futuro ele é também uma prova. A incerteza do futuro é também uma prova de confiança em Deus, que a gente tem que despertar nossa fé, né? Que a gente deve seguir a vida humana sem saber as coisas, mas simplesmente confiando na sabedoria do universo. Essa é uma prova muito importante para o ser humano, aprender a viver na impermanência, na insegurança e ao mesmo tempo buscando essa segurança num plano maior, numa consciência mais ampla da vida. E quando a gente tiver um contato com o nosso mentor, né, quando a gente estiver fazendo a experiência do contato com o mentor e efetivamente estiver percebendo a presença dele, como que a gente pode saber se essa presença é positiva ou negativa? Existem duas formas principais da gente descobrir isso. A primeira é pela energia que o mentor transmite para a gente. Essa energia é uma energia elevada, essa energia é algo que nos faz sentir bem, essa energia é algo que nos eleva, que nos liberta, né? Que nos faz sentir algo positivo, né? Que nos dá assim uma sensação boa, né? Ou essa energia é algo que nos causa assim algum desconforto, é algo meio negativo, é algo que nos desgasta, é algo que a gente tem que fazer muita força para se manter ali, né? É algo que tira a nossa energia, enfim. Como que a gente sente essa energia do mentor, né? Essa é o primeiro critério que a gente pode usar para perceber se aquela presença é positiva ou negativa, né? A energia que aquilo, né, que aquela presença transmite para a gente. A gente sente isso e aí a gente pode perceber se aquilo é algo elevado ou se é algo inferiorizado. A segunda forma da gente perceber se o mentor é um espírito elevado, um espírito de luz ou um espírito não muito elevado, né, um espírito mais inferiorizado, é pela mensagem que ele passa para a gente, né? O mentor está muito preocupado com coisas do mundo, ele está muito preocupado com casa, trabalho, saúde, com questões muito materiais, né? Se o mentor ele parece muito apegado a coisas que são passageiras, a coisas que são ilusórias, a coisas assim que são a questões muito mundanas, a gente já pode começar a desconfiar que esse mentor não é exatamente muito elevado, tá? O mentor, ele não nos dá instruções baseadas no lado humano da vida, né? Ele não tem preocupações materiais. Ele, por exemplo, não se preocupa com dinheiro, né? Ele não se preocupa na pessoa ser bem-sucedida na vida,
né? Ele não se preocupa com o ganho material de alguma forma, né? Ele se preocupa em mostrar para nós que a gente pode se elevar além do nível humano, né? Que a gente pode superar a idade humana de vida, né? Essa inclusive é a missão dele, é nos elevar, é nos libertar, né? Das prisões do mundo material. Bom, gente, então essa é a explicação a respeito da natureza do nosso mentor. No próximo vídeo, a gente vai ensinar uma técnica que qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha um equilíbrio mental. Qualquer pessoa pode fazer, que nos capacita a entrar em contato direto com o nosso mentor espiritual, tá? E as pessoas que fizerem essa técnica devem seguir as orientações que a gente explicou aqui nesse vídeo, tá bom? Agradeço muito a audiência de todos vocês, tá? Por favor, se inscrevam em nosso canal se você gostou desse vídeo, ative os sininhos das notificações, né? Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo. Aceitamos críticas, sugestões, comentários de qualquer tipo, tá? Se tiver alguma pergunta, pode fazer também nos comentários. A gente vai procurar responder na medida do possível, tá? Muito obrigado a todos, muita paz e muita luz.